Salve, muito boa noite. Olha, nós estamos falando diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília e uma grande contribuição para esta campanha eleitoral. Você sabe que a política decide a sua vida e nós estamos num momento muito importante do país. Nós vamos decidir, nestas eleições, o futuro para os nossos filhos, para os nossos netos e para o país. Exatamente tentando contribuir com esta festa democrática é que a Rede Vida conversa com os vice-presidentes, os candidatos. Hoje aqui eu queria cumprimentar o general Braga Neto, candidato a vice-presidente da República na chapa do presidente Jair Bolsonaro. General, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e comparecer aqui aos estúdios da Rede Vida. Eu é que agradeço a oportunidade de apresentar alguns pontos que muitas vezes a população não tem acesso, porque a mídia não apresenta tudo, às vezes até por falta de condições de apresentar todas as propostas ou todas as ideias. Perfeito. Além de general do Exército, que não é uma situação fácil, para chegar a general é preciso ralar muito, estudar muito e ter muita vivência. O general Braga Neto passou por expedições externas, muito importantes. O senhor esteve no Haiti, né? Não, eu estive no Timor-Leste. No Timor-Leste, desculpe. E também foi interventor da área de segurança pública no Rio de Janeiro, que dá uma larga experiência, né? Só para você, eu estive no Timor-Leste, na Polônia, nos Estados Unidos e Canadá. Uma larga experiência na área externa. E também ministro-chefe da Casa Civil e ministro da Defesa. General, nesse seu desafio, né, junto com o presidente Jair Bolsonaro, qual é a prioridade de plano de governo que o senhor anotaria e adotaria? É até interessante, eu até agradeço essa pergunta, porque aqui, eu trouxe até aqui para mostrar, isso aqui é a diretriz de governo que nós é obrigado a chamar de plano, porque a legislação permite, porque os planos, nesse nível de planejamento, a pessoa faz diretriz ou intenção, não é? Então, aqui nós apresentamos, isso está inclusive na internet para as pessoas verem, nós apresentamos qual é a linha que o governo vai continuar fazendo. Basicamente, a diferença entre as duas propostas é que a nossa prega pelo liberalismo econômico. Eu sempre digo que quem gera emprego não é o governo. O governo atrapalha, né? O governo, a missão dele, na nossa visão, é não pesar nas costas do contribuinte. Quem gera emprego é quem trabalha, que é o agro, é o negociante, é o empresário. Esse pessoal gera emprego. O governo gera emprego quando ele cria concurso público, mas ele não gera riqueza. Esse pessoal, sim, gera riqueza. Então, por isso é que nós fortalecemos o liberalismo econômico. Foi feita a lei da liberdade econômica neste governo, nós pretendemos aprimorar, né? Você veja, você levava, em 2014, da ordem de 144 dias para abrir uma empresa. Hoje você está abrindo em 23 horas. Agora, tem no planejamento também, na diretriz de governo, a única coisa que é inegociável são os valores de Deus, pátria, família e liberdade. Isso aí não é mexido e é abordado no plano também. Quando eu falo de liberdade, é liberdade econômica, liberdade religiosa, liberdade de expressão, tudo isso aí. Perfeito. General, durante esse debate da campanha eleitoral, se fala muito em religião, se fala muito em direitos humanos e direito à vida. Qual é o senhor falou nos limites aí, o seu limite, a sua defesa da vida humana, mais exatamente sobre o aborto? Olha, esse é outro ponto, está exatamente naqueles valores que nós colocamos. Nós acreditamos que a vida existe desde a hora da sua concepção. Então, o governo é contra a lei do aborto. E nos preocupa muito porque todo o entorno, né, todo o entorno já está aprovando leis que facilitam o aborto, né? Então, a nossa intenção é essa, é manter rigorosamente contra a lei do aborto, a abertura de uma lei que permita isso. O senhor entende que o que está aí deve ser seguido, não modificado? Não, deve ser mantido, né? A não ser que apareça algum fato novo, uma doença nova, porque o aborto só é permitido em certos casos, né? Isso. Então, se aparecer algum caso de estupro novo... e anencéfalo. Isso. Né? O senhor acha que deve... Eu acho que deve permanecer por aí. Perfeito.
Outro debate importante durante essa campanha eleitoral é sobre a miserabilidade, sobre a fome, né? Num país desigual, Sim. o Brasil tem desigualdades grandes, né? Como o senhor acha que o Estado deve participar exatamente dessa situação? Olha, a questão da fome, eu tenho chamado a atenção todas as vezes que eu vou conversar sobre a questão da narrativa. As pessoas dizem que aumentou a fome, e na realidade ela diminuiu. É só buscar na internet os dados que vocês verão que ela diminuiu. Inclusive porque com R$600 você ultrapassa aquela linha da pobreza, né? E os R$600 estão garantidos para o próximo ano, 13º para as mulheres que recebem os R$600 e tudo mais. Eu tenho dito também, às vezes que eu tenho a oportunidade de falar com formadores de opinião, João, que na minha visão, você não mede o sucesso de um plano de assistência pela quantidade de pessoas que você tem no plano de assistência, mas sim pela quantidade de pessoas que você consegue facilitar que saiam desse modelo assistencialista, porque esse modelo assistencialista gera uma dependência. Então, a diferença básica que tem do Auxílio Brasil para o que existia antigamente, que era bem menor, é que ele não gerava essa oportunidade da pessoa sair do plano de assistencialismo. Ele conseguiu um emprego, perdeu o auxílio. Hoje não, até 2 anos ele permanece. Se ele sair, passar os 2 anos trabalhando e de repente perder o emprego, ele volta automaticamente, não entra na fila. E isso favorece com que as pessoas procurem aumentar a sua capacidade de trabalho, de se autossustentar sem depender do Estado. Então, a nossa visão para você resolver o problema da fome é esse. É você dar trabalho, é os R$600, são os títulos de propriedade que nós demos para aquele pessoal do MST. Nós demos mais em 3 anos do que os 2 governos do PT anteriores deram em 14, 15 anos, quase 16, né? Sendo que 85% desses títulos eram para mulheres. Isso faz a pessoa crescer, porque ela pode pegar empréstimo e se fixar, exatamente. Essa questão da reforma agrária ela é muito interessante, porque o título é que dá, finalmente, o poder da divisão de terras, né, ao proprietário. E o que o candidato a vice está dizendo é exatamente que o presidente Jair Bolsonaro titulou. Exatamente. Qual é a influência disso no MST e nos movimentos sociais? As pessoas não param, elas donas de terra, elas começam a trabalhar, vamos dizer, não é conjuntamente, mas sem atrito com os grandes empresários que têm outro tipo de produção. Isso, e além de tudo, facilita com que ela possa pegar empréstimos para poder comprar maquinário, sementes, fertilizantes, porque sem a posse da terra, ele não tem como comprovar e documentar para poder pegar esses empréstimos, né? E ele passa de ser dependente, ele torna-se independente, vamos dizer, daquele sistema que o mantinha refém. Era isso aí. Como o MST deve ser tratado? Eu acho que o MST ele deve ser tratado como um movimento que está acabando, a partir do momento que nós pegamos aquelas pessoas que eram massa de manobra e começamos a dar para eles a posse da terra, uma maneira que eles pudessem ter terra, e isso vai esvaziando o MST naquele movimento, porque eu sou contra, eu acho que qualquer movimento que parta para violência e destruição, feito a gente via antigamente, né, ele tem que ser combatido. General, nós estamos num momento em que se questiona isso, até certo ponto é positivo, se questionar posições, porque aí eu costumo dizer, de um rearrumamento democrático, né? Sim. Mas como o senhor vê a relação entre poderes? A Constituição fala dessa coisa de independentes, sim, harmônicos, mas essa harmonia não pode ser submissão, né? Cada um tem... Como é que o senhor vê essa relação entre poderes? Como é que eu vejo hoje? A Constituição, ela prevê um sistema de pesos e contrapesos. Então, ninguém vamos dizer, onipotente, onipresente, né? Todos eles têm uma certa dependência. O que nós temos visto hoje é que as pessoas perdem no legislativo e judicializam a questão. E quem deveria fazer esse peso e contrapeso hoje não está trabalhando a contento.
Eu espero que com essa eleição, que formou-se uma maioria de centro-direita, nós possamos equilibrar, porque os poderes têm que ser independentes, mas eles têm que ser harmônicos. Um poder não pode interferir na esfera do outro. Hoje a gente tem visto isso. E o senhor prevê alguma possibilidade no futuro de um rearranjo ou seguir o que está aí? Não, eu acho que acertando isso de pesos e contrapesos, não há necessidade de rearranjo. Agora, tem que funcionar. Perfeito. O senhor conviveu no serviço público e foi gestor durante toda a sua carreira militar, né? Sim. Que é uma gestão um pouco diferente, mas tem as amarras legais, né, da gestão pública. E o que se discute muito é sobre a moralidade, né, e combate à corrupção, que se transformou num lema agora em qualquer administração Sim. pública, né? E a novidade que está entrando para a atividade privada, né? O compliance é uma realidade. Exatamente. Né? Como é que o senhor vê exatamente esta relação da moralidade administrativa e o combate à corrupção? Você veja só, o governo, porque a política sempre existe, né? O governo, ele adotou uma política de colocar pessoas mais técnicas, não quer dizer que abandonou a política. O político, para poder entrar na função, ou indicado político, ele tem que preencher um perfil. Você pode indicar, mas ele tem que estar dentro daquele perfil para poder atender a função, né? Muito bem. E nesse ponto da corrupção, eu gostaria de parabenizar o ministro Wagner Rosário, porque ele fez andar aquela questão da lei contra a corrupção e a fiscalização, a questão do compliance em todos os ministérios. O lobby, né? No Congresso, por exemplo. Em todos os ministérios, o Wagner conseguiu fazer isso andar, né? Você vê, o governo tem combatido a corrupção, embora algumas pessoas digam que não. Você pode sentir isso, a população pode sentir isso na questão das estatais, né? Porque as estatais que só davam prejuízo, todas deram lucro, todas. O Correio teve PLN, participação de lucros, e o Correio dava prejuízo. Os funcionários do Correio estão pagando por 16 anos para cumprir o rombo que teve no Postales. Petrobras, na Petros é a mesma coisa, são até mais anos, eu não me lembro exatamente o número de anos, mas são mais anos. Então, o governo combateu a corrupção. Se descobre qualquer coisa, vamos dizer, os mecanismos de controle são acionados imediatamente e é apurado e sancionado e tenta-se corrigir o fato, porque você não consegue extinguir, né? Tem que ficar fiscalizando. E com toda essa pandemia, guerra, que achavam que nós íamos aumentar o déficit público, exatamente por esse modelo de não deixar ter a corrupção, nós tivemos redução do déficit. Uhum. O senhor foi ministro-chefe da Casa Civil num momento Sim. muito importante. Eu me lembro que eu estive com o senhor, Sim. o senhor traçando exatamente as estratégias de concluir obras prontas, né? Isso. Na oportunidade, eu até disse que a corrupção maior é no projeto da obra. Aí, depois que a obra anda, fica sem a corrupção, já foi pago. Aí ela para. E os senhores chegaram e continuaram obras que faltavam pouco, né? 20%. Algumas delas, tinha umas que tinham mais. Tinham obras, tem 2 túneis em Minas Gerais, que eu não me lembro o lugar e não vou falar, porque eu sei o apelido dos túneis, eu não vou falar. É o tunelão, não? Não. Depois eu posso te contar fora do ar. Quem me contou foi o próprio governador Zema, que eles deverão inaugurar agora. Estava parada há 10 anos. 10 anos parada a obra. Eu acho que é a 363, se não me falha a memória. Eu acho que é a 363. Estava parada também, até o Exército está tocando lá, já fizeram 60 quilômetros. Então, quando teve a pandemia, se eu me alongar demais, me falem. Tá? Não, o tempo é Quando teve a pandemia, a primeira coisa que eu falei com o presidente foi montar o gabinete de crise. Com 2 dias de gabinete de crise, eu vi que aquilo não funcionava, porque era um nível ministerial, os ministros vinham, traziam os problemas, todo mundo ia embora e ficava meio no ar. Aí nós montamos o centro de operação, que vem exatamente da minha experiência, onde você senta pessoas de todas as agências, a ANAC, a NTT, a Anvisa, os ministérios, que tenham acesso a alguém com poder de decisão. E aí nós começamos a coordenar todo esse processo. E uma das coisas que o presidente sempre falava é que nós tínhamos que salvar vidas e salvar empregos, porque senão parava a economia. O funcionalismo público não recebe se não tiver arrecadação, né? A população precisa continuar gerando emprego.
E para poder fazer isso, nós pegamos o plano do ministro Paulo Guedes, que é o Caminho da Prosperidade, e eu roubei o nome de uma ideia do Tarcísio, que era o Pró-Brasil, que é simplesmente uma priorização. O que gerava emprego mais rápido, o que já tinha começado, uma série de coisas, né? Para poder, porque não tem dinheiro para tudo, para poder continuar a fazer isso girar. Né? E foi assim que nós fizemos andar. O senhor me disse que algumas obras faltavam muito pouco, né? Tinham obras que faltavam muito pouco. Né? Teve obra que o Tarcísio concluiu, eu acho que em 2, 3 meses. Eu sei de casos de pessoas que eram humilhadas a passar diante de uma creche inacabada, faltando pouco, e levar o filho para longe, né? Porque faltava água, faltava energia, coisas simples, né? Tinha, sim. Tinha. E, em alguns casos, as prefeituras também não davam contrapartida. Tinha muito nó, né? Isso aí é uma coisa interessante. Se você observar, nós passamos recursos diretamente às prefeituras. Porque para o governo, vamos supor assim, 10 milhões, que não é um volume grande, é um dinheiro que não pesa, para uma prefeitura, 10 milhões, ela passa até dificuldade para aplicar o dinheiro. E quem sabe a necessidade do município é o prefeito, que está lá na ponta. Então, quando nós pegamos esses prefeitos e demos recursos, tanto que hoje você não tem nenhuma prefeitura, eu acho que no Brasil inteiro, com folha atrasada, não tem nada, está todo mundo em dia. E, independente vamos dizer, da posição ideológica, o governo deu recurso para todos eles, para todas as prefeituras, para poder manter os empregos durante a pandemia, para que não crescesse demais a quantidade de desempregados. Incomoda o senhor a história de ficar, não fui eu que fiz, você só concluiu, só inaugurou, como é o caso da transposição do São Francisco, que faltava pouco também. Incomoda esse tipo de debate? Olha, eu acho esse debate, vamos dizer assim, é um debate que não leva a nada. Tá? Porque o que eu vi em diversas obras, inclusive, as pessoas iniciavam as obras e as obras não tinham condição nem de continuar. Você vê, na própria São Francisco, fizeram uma maquiagem naquele canal, aí quando começava a passar água, aquele canal caía. E, como foi dito ontem pelo presidente, isso aí eu conheço bem, porque nas forças a gente tem pouco dinheiro e tem que fazer o dinheiro render. Você consertar uma obra que iniciou é pior do que você começar uma obra do zero, porque você começa ela certinho. Eu sei disso porque o Exército pega muita obra de empresas, às vezes, que quebraram. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa tem que fazer uma estrada, e a estrada é de cimento. Ele tem que usar determinado tipo de vergalhão, um 5, e ele bota um 2, aquilo ali vai quebrar. Quando você vai fiscalizar, você vai ter que quebrar tudo de novo, fazer tudo de novo, sai mais caro. E essa situação, o senhor acha que vai interferir na política, esse debate? Eu que concluí, você que fez a obra, isso interfere? Olha, eu acho que para a população, ela tem que ver aquela obra entregue. Porque você iniciar a obra, lançar uma pedra fundamental e não terminar, né, aquilo ali é simplesmente uma jogada política. Eu me lembro, logo no início do governo dos senhores, né, que o presidente falava, eu vou colocar um militar ali no palácio para interromper os caminhos, né? Aparece... Essa eu não sabia, não. Ele me disse, quero ver quem é que tem coragem de propor uma indecência para um general. Sai de lá preso, é o jeito dele. Né? Realmente ninguém vinha falar comigo, propor nada. Não. Era a pergunta. Propostas indecentes lá na Casa Civil? Não, olha, não teve... Eu acho que realmente o pessoal fica... Porque foi o seguinte, quando eu cheguei na Casa Civil, eu até me perguntei... Tem um coronel lá que despacha com as algemas em cima da mesa, o senhor sabe, né? Foi da SECOM. Tá? Mas ele está brincando com o cara que trabalha comigo, tá? Né? Aquilo ali foi o seguinte, quando eu cheguei na Casa Civil, eu me perguntei assim, meu Deus, como é que é... Eu era chefe de Estado-Maior do Exército. O que eu vou fazer na Casa Civil? Porque teve um oficial, eu acho que na época do Império, depois Golbery e eu. Né? E aí eu descobri que a Casa Civil ela funciona exatamente como o Estado-Maior do Exército. O Estado-Maior ele coordena as forças, ele dá a política das forças, ele faz andar, evita desperdício, superposição e tudo mais. A Casa Civil ela coordena os ministérios, mas não existe subordinação. Essa é a grande diferença.
No Exército, você manda quem pode e obedece. No Exército, nas forças, né? Você dá uma determinação... Tipo de gestão militar é uma das mais antigas. É, você planeja, discute, porque as pessoas acham que você dá uma ordem e aquilo não é discutido. Você discute até a hora que houve a decisão. Tomou a decisão, todo mundo abandona suas linhas e todo mundo rema naquela direção. Na Casa Civil, você vai tendo que coordenar, convencer, tem mais política, entendeu? Então, demora mais, mas as pessoas entenderam bem isso aí. É quando diz, é essa a posição e todos devem seguir, né? Na pandemia apareceu, o ministro X queria fazer um kit que já existia no tal outro ministério, então cabia você fazer esse jogo, né? Mas aí entra uma política. Chama o ministro, explica para ele. Na força não precisa muito disso, não. O candidato do PT, o ex-presidente Lula, Sim. ele prometeu retornar para o comando do Ministério da Defesa um civil. Sim. Aliás, eu acho que o objetivo do Ministério da Defesa era exatamente esse, né? O comando civil, ou manteriam os ministérios militares, como era antigamente, que eu acho até melhor, né? O Ministério do Exército, o Ministério da Marinha. O senhor concorda de um civil? Olha, como é que o senhor vê? O problema é o seguinte, os outros países que têm um civil, eles têm o civil lá, ele tem um conhecimento maior da questão da segurança, defesa da pátria. Geralmente a ideia aqui é que fosse um ex-presidente da República, Sim. alguém que tivesse uma aceitação boa, né, que tivesse um... E ele não teria... Outra coisa, o ministro da Defesa não comanda aqui no Brasil, né? O comando é das forças. Né? Ele faz a parte política, mas ele tem o recurso. Ele é que coordena o recurso. Então, lá fora, o pessoal tem uma visão, um sentimento de defesa maior. Você vai para a Europa, por exemplo, pega a Inglaterra, não tem uma pessoa que não tenha perdido alguém em combate. Todas as famílias perderam alguém, morreu um parente. Né? E no Brasil não tem esse sentimento. O Brasil não tem essa visão de defesa. Ele tem uma visão, muitas vezes, de segurança pública, que eu entendo também bem, porque eu fui interventor, conheço interventor na segurança pública do Rio. Setor, né? Mas, não, por isso, a escola de defesa veio para Brasília exatamente para tentar formar essa mentalidade. Né? Pode ser que mais à frente você tenha pessoas com a capacidade de fazer isso. Mas eu não vejo diferença, tanto que o ministro ele usa terno, ele não usa farda. Né? Eu não vejo diferença entre militar, foi criado esse estereótipo no Brasil, né? Entre militar e civil. Tanto que as pessoas interpretam errado a definição de sociedade civil. Sociedade civil não é o civil, não é as pessoas que não estão fardadas. A sociedade civil é aqueles que não estão no governo. É diferente, mas as pessoas acham que porque foi criada essa ideia. Eu não vejo diferença entre militar e civil. Eu vejo diferença entre competência e incompetência. Se a pessoa tiver competência e os requisitos para assumir determinado cargo, não interessa se é civil, se é militar, ele vai desempenhar bem. Foi por isso que eu criei a questão de perfil quando eu estava na Casa Civil. Interessante essa fala sobre outros países, né? O Reino Unido. Sim. Eles têm uma cultura de guerra. Os Estados Unidos, a mesma coisa. Os monumentos todos lembram a guerra, tem cenários de guerra. Sim. Né? E aqui não. Mas acontece que a defesa e a atividade militar, eu costumo comparar com manutenção. Sim. Se você manda a manutenção embora, você vai ter energia na sua empresa, na sua casa, até uns 3 meses, 4 meses. De repente a energia vai embora, por que não houve manutenção? E o trabalho é muito maior. Né? Não tem como arrumar de repente. Né? Nesse ponto, general, houve um momento em que o José Sarney me alertava: a Venezuela está se armando, desequilibrou o continente, e foi um momento tenso, porque eles tinham caças de última geração, carros de combate de última geração, e nós não tínhamos nada, estávamos sem manutenção. Né? Nós estávamos ultrapassados. Nós tínhamos material que estava meio obsoleto. E agora? O Brasil hoje ele tem condição de um efeito dissuasório. Aqui na América Latina não existe, vamos dizer assim, questão de se preocupar com outra força que possa tentar fazer algo contra o país. Nós temos capacidade para rechaçar qualquer tipo de empreitada. Tá? Mas é feito o que você falou.
Vou dar um exemplo dos caças Gripen, né? Sim. Que estão chegando. Aquilo ali custa manutenção, o material é caro. Muito caro. Então, você tem que manter a tripulação adestrada, porque quando saí da academia, eu sou de cavalaria e eu trabalhei com carro de combate, com tanque de guerra, que o pessoal chama, né? Mas nós chamamos de carro de combate. E eu cheguei a usar o M41 ainda da Guerra da Coreia, a gasolina azul ainda, tá? Depois, quando eu fui comandar um regimento de carros, eu já comandei com um Leopard. É como você não sabe nem, você não consegue olhar nem no periscópio, porque você tem que fazer uma abertura da torre, energiza tudo, você troca módulos. Então, é outra realidade, né? Os meninos hoje, para usar um equipamento, por exemplo, um míssil desse, guiado, com um joystick, alguma coisa, não aquele fire and forget que você atira e esquece. A pessoa tem que treinar, por isso que tem um simulador. Hoje em dia nós temos simuladores para quase tudo, tanto para a Marinha, para o Exército e para a Força Aérea, né? Mas os nossos equipamentos hoje estão em condições, temos que manter os estoques de munição, isso aí tem que ser feito, né? E manter o rodízio. Resumindo, o senhor acha que é manutenção, não é preciso dar mais recursos e equipar? Tem que investir. Tem que investir. Você tem projetos que estão em andamento, tá? Por exemplo, não é só, você tem que manutenir aquilo que já tem e investir nos novos, porque todo dia... O pessoal me falou que o israelense, há muito tempo, ele parou com os manuais em papel. Porque cada vez que um avião dele decola, quando desce, ele já tem algo para arrumar. Então, você tem que manter esse investimento. Então, é eletrônico. O senhor citou um ponto muito importante aqui sobre a divisão entre civil e militar. Sim. Eu costumo dizer, general, que, ao contrário da canção do Vandré, os militares não ficam marchando indecisos cordões sem razão nos quartéis, não, ficam estudando. Exatamente. E quando vão para a reserva, eles têm um grau de conhecimento de tudo, do país e de atividades e de gestão, e uma mão de obra que não pode ser jogada fora, né? E aí vem esse debate sobre o aproveitamento, né, dos militares da reserva. Como o senhor vê a participação do militar na gestão pública, no governo? Lembrando que hoje, por exemplo, eu não conheço ninguém da ativa que esteja no governo, né? Não, deixa eu ver. Primeiro escalão. Que eu saiba, não. Todos estão na reserva. Na reserva. Como é que o senhor vê essa participação? Olha, quem fala isso comigo sempre é o Dr. Mário Ivan, da FGV. Ele acha um absurdo você não aproveitar essa mão de obra especializada que sai das Forças Armadas de uma maneira geral. Você pega, por exemplo, um pessoal de Marinha, para não falar que eu estou falando só de Exército, né? Pega o pessoal de Marinha que esteve no Casnave, pega um pessoal da Força Aérea que trabalha aqui na parte de satélites, tá? No ITA, você tem pessoas altamente especializadas. Quem não tem uma especialidade técnica, ele tem uma especialidade de gestão. Porque nós vivemos o tempo inteiro fazendo gestão de homens, de recursos, de material, o tempo todo. É a vida do militar. E o militar não para de estudar, né? Se parar de estudar, ele vai embora, não prossegue na carreira. Nunca, então, militar vira civil? Não, na cabeça. Não. Olha, o camarada diz, o pessoal diz assim, a farda, ela não sai da sua pele. Você despe a farda, mas ela continua como se fosse uma segunda pele sua. Mas o que não sai do militar é a questão da disciplina, é a questão do horário, Quer ver uma coisa que eu tenho dificuldade? Não cortar cabelo. Não fazer barba de manhã. Você faz... Eu estou dando exemplos simples, mas basicamente essa questão de disciplina, organização, isso faz parte da vida dele. Isso aí nunca sai dele. Perfeito. Olha, entre os debates aí desta campanha eleitoral, desta acirrada campanha eleitoral, estão, sim, assuntos pontuais. Combate à corrupção, gestão, economia, mas continua a segurança pública. Sim. O senhor esteve no Rio de Janeiro, fez uma intervenção num momento crítico, né, do Rio de Janeiro, conhece muito bem lá aquela situação. Como cuidar, general, da segurança pública no Brasil e no Rio de Janeiro? Olha, é interessante isso aí, porque eu fui pego de surpresa na intervenção, né? Fui pego de surpresa. A intervenção, quando começou, nós éramos 3, 4 pessoas sentadas numa mesa, falando assim, meu Deus, como é que nós vamos fazer isso aqui?
Tanto que a primeira montagem que nós fizemos era igual um quartel. Primeira sessão, segunda sessão, terceira, quer dizer, pessoal, inteligência, logística, operações, etc, etc. Você chegou lá e montou essa estrutura. Mas depois o gabinete mudou, porque aí você vai adaptando, né? Porque você tem que ter um início para poder adaptar. E aí eu aprendi o seguinte, e outra coisa, o recurso só chegou em junho, julho, e para gastar você ainda demora, que você tem todo um processo licitatório, porque o recurso era federal. Isso aconteceu no governo Temer, né? Foi, não foi no governo do presidente Bolsonaro. Governo Pois não, Temer. general, continua. E o Rio estava passando por uma situação que ele, inclusive, ia parar de ter abastecimento por causa de roubo de carga. O que é que nós fizemos? Nós trouxemos, primeiro conversamos com todos os envolvidos, e nós fizemos a comunidade de inteligência funcionar. Porque a inteligência, você não faz troca de informação por ofício, sabe? Faço o ofício, a partir de hoje todos vão trocar ideia. Não, você tem que confiar, tem que ter um olho no olho. Primeiro isso. Segundo, eu fortaleci a corregedoria, porque você tem bons policiais. E aí você tem que pegar aqueles que estragam a corporação e eles têm que ser controlados, né? Fizemos isso. Fizemos isso e depois começamos a fazer com eles essa questão de gestão. Tanto que o pessoal pensa que a intervenção ela trabalhou muito na questão de material, mas o grande legado nosso foi o intangível na questão de organização. Um exemplo real. Você tem um problema de pessoal que gera uma cauda de pensionista, uma cauda previdenciária grande, né? Aí eu falei, por que vocês não começam a usar o temporário feito a força faz? Você pega uma pessoa, ela pode ficar até 8 anos naquelas partes que você precisa para poder botar o policial na rua. Você vê, a primeira turma da PM saiu agora de temporário, esse ano. O bombeiro já antecipou mais e fez, eu acho que o ano passado ou retrasado. Então, nós fomos deixando isso, o sistema de ensinar como se faz licitação, para você não comprar material que não está adequado. Fomos mostrando isso aí para eles. Mas segurança pública começa no município. Quando o prefeito deixa crescer desordenadamente a cidade, você começa a ter aquelas comunidades, e aí a comunidade vai crescendo desordenada, e aí vem os marginais e entram, e aí o Estado começa a ter dificuldade de entrar. E eu sempre disse o seguinte, não existe território liberado no Brasil. Você tem áreas que você entra com maior ou menor dificuldade, tem que apregar, mas quanto mais você deixa a área isolada e esquecida, maior dificuldade, maior trabalho você vai ter para entrar. E aí vai ter mais problema. No caso do Rio de Janeiro, o ex-presidente Lula visitou uma comunidade lá e provocou uma grande polêmica, usou aquele boné lá do Complexo da Maré. O pessoal está falando que CPX é complexo, mas não, CPX é cupincha. Isso eu conheço, Rio eu conheço bem. Isso era a minha pergunta. E o senhor também tem um acesso a uma comunidade de inteligência. Você pode ver nos fuzis, ele vem CPX1, CPX não sei o quê. Os fuzis apreendidos. Tem o CPX do fulano, tem. Então, aquilo ali é sinal de comando. É um sinal de algum grupo criminoso. Pode ser o comando, pode ser ADA, pode ser, né? Mas é de um grupo criminoso. O senhor acha que aquela visita foi combinada? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu não vou entrar na questão do Lula aqui, mas você não entra numa comunidade feito a do alemão sem ter uma autorização do tráfico. Não entra. Você tem que conversar com o tráfico antes. Porque mesmo que o tráfico não atacasse, você podia ter tiroteio para cima. Você veja agora o que aconteceu com o Tarcísio, né? Acabou de sofrer um atentado. Não foi exatamente um atentado, mas... um atentado. Sofreu tiro no carro, vamos dizer assim. Não. Atiraram nele. General, e o que aconteceu no governo do presidente Jair Bolsonaro que o Ministério da Defesa, da Segurança Pública, não foi mantido? Eu não sei porque eu não estava no governo quando iniciou, né? Porque o Ministério da Segurança Pública ele surgiu assim no meio do governo Temer junto com a intervenção, né? Ele surgiu do meio da intervenção. Eu fiquei até imaginando porque eu ajudei a criar o Ministério das Comunicações e não é simples como assim. Você pega esse ministério, tira o pessoal que está aqui e passa para lá. Tem toda uma estrutura que tem que ser criada junto. Isso eu já aprendi bem. Mas o presidente até estava pensando em separar de novo e criar o Ministério da Segurança Pública. Está sendo estudado isso aí.
Tá? Eu tenho a impressão que hoje o Ministério da Justiça, na verdade, é o Ministério da Segurança Pública Isso. e Justiça, que ficou uma atividade Isso. bem menor ali. É hoje um grande tema. O senhor sente isso na Sim. campanha, que segurança pública continua com essa demanda? Principalmente nos grandes centros, né? Onde você A gente fala muito de Rio, São mas Paulo. não é só, né? Não, não é só, não. Rio, São Paulo. No sul mesmo você tem, no norte você tem crimes violentos, no Pará, na Amazônia. Porque é o seguinte, a pessoa que falar, não, eu vou padronizar a segurança pública, não conhece, não sabe o que está falando. Porque dentro de um estado, vamos dar um exemplo de Minas Gerais. Você tem, é um estado tão grande que as realidades são completamente diferentes. Você não pode pegar o mesmo sistema de segurança que você tem no Triângulo Mineiro e usar no norte de Minas, usar em Belo Horizonte. São coisas diferentes. Cada região é uma região diferente. Realmente, Minas Gerais tem essa característica. E nos grandes centros, isso aí, realmente, a pessoa fica com... Quando ela não tem segurança, começam a se fechar em condomínios, isso atrapalha o direito de ir e vir, ficam com medo, né, assalto e tudo mais, isso gera uma insegurança muito grande. Perfeito. Para gerir o governo, nós temos o Orçamento Geral da União, né, que é uma espécie de mapa dos investimentos públicos. O gestor não pode simplesmente decidir gastar o dinheiro ali e acolá. Ele tem que seguir o orçamento. E a grande novidade é que o Congresso acabou pegando parte importante do orçamento. É o chamado orçamento secreto, né, que o Congresso está muito satisfeito porque os deputados se saíram bem nas eleições exatamente por conta desse dinheiro. Você acha que dá para reverter esse quadro? Precisa? Olha, primeiro eu não chamo de orçamento secreto, eu chamo de orçamento do relator. Porque o secreto parece algo que é escondido e a pessoa não tem acesso. Eu chamaria orçamento do presidente da Câmara. O orçamento do relator, está lá do relator. Então, as pessoas têm acesso. Antigamente você não sabia quem era o deputado, mas agora parece que tem um site, você consegue descobrir. Aquilo ali tem que ser, foi a primeira vez que aconteceu, então eu acho que aquilo tem que ser aprimorado. Porque, como diz o presidente, você não pode tirar tudo do Congresso, porque o Congresso ele tem vamos dizer, a representatividade das pessoas do Brasil como um todo. Então, ele vai receber as reclamações e vai poder, talvez, orientar melhor esse orçamento. Mas também não pode engessar o legislativo, que é quem vai executar, o executivo que vai realmente fazer o trabalho, e ele só receber ordens do legislativo. Então, isso tem que ter vamos dizer assim, sentar, conversar e aprimorar. Pode deixar, mas isso aí tem que ser estudado melhor. Perfeito. Eu acho que para a primeira vez, foi um primeiro passo, mas pode se estudar. Pois é, ainda há disputa aqui pelo Executivo, mas as eleições para a Câmara e Senado já estão concluídas, né? E nós teremos, a partir de 1º de fevereiro, um novo Congresso Nacional. Sim. Como é que o senhor viu o mapa dos representantes aí a partir de fevereiro? Olha, eu vou repetir o que muitas pessoas já viram já de outros, né? Eu acho que a população ela mostrou o caminho que quer seguir, porque o Congresso hoje, tanto o Senado como a Câmara, eles são de centro-direita. Né? Para você ter vamos dizer, uma sinergia, uma boa sinergia, um trabalho tranquilo, você deveria, se o Executivo também for compatível com essas ideias de liberalismo e liberalismo econômico, de não deixar qualquer crime ter uma sanção adequada e tudo mais, isso aí facilitaria a governabilidade do país. Mas eu acho que as pessoas mostraram o caminho que querem quando eles escolheram a grande maioria do Congresso, né, de centro-direita e direita. Certo. Olha, o Papa Francisco, ele faz um resumo muito bom sobre meio ambiente, né? Sim. Que é a casa comum, que é a defesa do teto, trabalho e terra, né? Essa tríade aí muito interessante, né? Eu queria saber como o senhor acha que é possível, na gestão, atender esta prioridade exposta pelo Santo Padre. Você veja só, vamos começar com teto, né? Teto, quando você cria o auxílio emergencial, tem a Casa Verde e Amarela, que em 3 anos entregou mais casas populares do que todos os anos dos governos que saíram, daquela linha que saiu.
você começa a trabalhar e dando acesso à pessoa a sair daquela dependência de governo, ela consegue melhorar essa questão de teto e poder resolver a casa própria dele. Na questão do meio ambiente, o governo já tem investido muito. Quando você regulariza a terra, eu estou falando ali da parte da Amazônia, porque o Brasil hoje ele tem 80% da sua mata nativa preservada. Eu sou guerreiro de selva, quando o pessoal fala que a Amazônia pega fogo, é porque nunca entrou na selva e teve que acender um fogo e manter ele aceso a noite inteira. Aqui, o que há é quando está na periferia que você consegue fazer alguma coisa. Se você regulariza e você dá o título e consegue fazer uma exploração sustentável daquilo ali, você combate toda essa questão ambiental. Quando você deixa aquilo sem regularizar e fala, não, isso aqui tudo vai ser preservado, vai ter invasão e você não sabe a quem você tem que sancionar. Né? A outra é a energia limpa, por exemplo. Sim. Nós já está sendo trabalhado, o Brasil é o país que tem a maior quantidade de energia limpa e renovável do mundo. Né? Com a questão das eólicas lá no Nordeste, são várias Itaipus conseguem vender hidrogênio verde, essa questão do carbono, isso tudo contribui para resolver essa questão ambiental. Então, eu acho que o governo ele já tem trabalhado nesse sentido, né? Regulando, autorizando uma exploração sustentável de toda a região, todo o território nacional. Ele fala também de trabalho. Nós estamos num momento assim, muito importante para discutir esse tema, né? Sim. Com as novas tecnologias e alguns cientistas políticos dizem que um dos grandes problemas da humanidade é o trabalho, né? Sim. A humanidade, guerras e também o trabalho. Qual é o desafio para manter o nível de trabalho no momento em que a sociedade se especializa com maquinários, tecnologia? Isso aí, inclusive, está na pauta, está na diretriz de governo. Essa aqui é a diretriz. Essa é a diretriz, né? Essa aqui, ó. Opa, perdão, caiu. Essa aqui é a diretriz de governo. Tá? Tá puxa para cá, né? Ok, um trabalho de um pessoal. Isso aqui foram ouvidos. Isso aqui não é diretriz de governo, só de governo, assim, senta o governo e faz, não. Nós ouvimos federações de indústrias, que eu me lembro, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, outros, representantes de determinados setores, todos os ministérios mandaram suas ideias, e aí foi montada uma diretriz. Ele tem que chamar de plano, não pode falar de diretriz. Eu chamo de diretriz. Mas nela eu falo exatamente disso, eu falo de empreendedorismo, e falo de startups, empreendedorismo, crédito. Então, quando você facilita o trabalho desse pessoal, você começa a gerar emprego. O grande problema hoje que eu vejo no Brasil, quando eu converso com os empresários, não é a falta de vaga, é a falta de capacitação. Por isso, foi abordado aqui também a questão do Sistema S, de poder capacitar as pessoas, porque eu fiquei até surpreso. O agro, tá, que sempre foi uma prioridade, porque o agro hoje alimenta uma pessoa em cada 5 no mundo, o agro brasileiro, sem aumento de área plantada. Né? O agro brasileiro, uma feira dessa de agro, ela chega a gerar em 5 dias entre 5 e 8 bilhões de reais de movimentação econômica. Só que os maquinários que eu vejo nas feiras, eu conversei com alguns, tanto o trabalhador como o empresário. Tem máquina que a pessoa, para se ficar em condições de realmente operar, 5 anos trabalhando. É complicado, a pessoa tem que realmente fazer um treinamento. E isso está acontecendo em vários lugares. Eu tive na Firjan, um empresário veio para mim e falou assim, general, o problema não é emprego, não. Eu estou com tantas vagas abertas e não consigo completar. Mas esse é exatamente o problema, né? Vai chegar um ponto que não há mais como reciclar. Reciclar não é tão fácil. Sim. Reciclar dói, né? Cada vez que a pessoa tem que muda praticamente de profissão, né? Mas você acha que o governo tem que fazer essa reciclagem? Não, ele tem que não criar dificuldade para que ela seja feita. Eu acho que o governo ele tem que focar basicamente naquilo que ele tem que fazer, que é saúde, educação, se bem que saúde e educação também é tripartite, né? Os estados, municípios, todos participam. Mas defesa da pátria... Mais município, né? Que os estados entram com dinheiro. Né? Exatamente. Mas ele tem que se focar naquilo, segurança pública, saúde. Nessa questão de... Quando você começa a entrar demais, você atrapalha, vamos dizer, o empreendedorismo. Né? O governo tem que fazer isso que o governo está fazendo.
O governo já acabou até agora, o Paulo Guedes acabou até agora com 9 impostos federais definitivamente, e ia acabar com mais um, deve chegar a 10 no final do ano. Tá? E aí o cara fala, acabou o imposto federal, diminui a arrecadação. Tudo nosso melhorou. A arrecadação com pandemia, com guerra, crise argentina, crise hídrica, tudo melhorou. Então, a gestão está sendo correta. Né? Se você começa a inchar a máquina, você tem que começar a aumentar imposto, aí dificulta você abrir mão de certas coisas para facilitar o empreendedorismo lá embaixo. Você citou aí o setor agropecuário, né? É um debate, um candidato diz que é um setor que não é bom. Isso? Como é? Vou te dar um exemplo. Fascista. Eu vou te dar um exemplo que eu vi em São Paulo, eu não sabia. Eu fui visitar uma indústria em São Paulo, que eu não vou citar o nome, que inclusive a pessoa lá, o Brasil inventou a máquina de cortar cana a frio, sem queimada, que antigamente, lembra? Queimava a cana, o pessoal entrava, e eles inventaram a máquina. Aí, quando eu vi aquilo, eu fiz a mesma pergunta que você tinha, o comentário que você tinha feito antes. O pessoal ficou desempregado. Ele falou assim, general, ninguém ficou desempregado. Nós pegamos o pessoal e reciclamos porque começaram a aparecer outras coisas para se fazer com a cana. Você aproveita tudo. Então, eles começaram a pegar as pessoas e treinarem novamente para outros eventos dentro da área. Né? Então, o que tem que haver realmente é uma qualificação e um trabalho de reciclagem desse pessoal. Tem condições, sim. General, o senhor é católico, eu já encontrei com o senhor em missa, sei que o senhor frequenta a igreja, não é só o católico de dizer, né? Como é que o senhor vê esse debate de religião nesse processo eleitoral? Olha, a esquerda diz que... Aliás, o presidente também é. O presidente também é católico. A dona Michele é evangélica, o presidente é católico. Estou até com o meu Nosso Senhor aqui. Mas a esquerda dizia, quando nós estudamos os movimentos comunistas no mundo e tudo mais, que a religião é o ópio do povo, né? Sim. Eu acho que não. A religião ela dá para a pessoa um sentido e uma direção, uma questão moral para ela poder seguir. Né? Quando você começa a desmerecer isso, começa a desvirtuar a questão religiosa e, por consequente, isso vai impactar nas famílias, que, para mim, a família é a célula máter da sociedade como um todo. Né? Isso destrói uma sociedade. Então, eu acho que a religião é um troço, cada um na sua, o católico, o evangélico, o espírita, se bem que o espiritismo não é religião, é filosofia. Filosofia. Né? Eles têm isso gera vamos dizer assim, uma condição moral para o ser humano. Tá? E eu sei que durante a campanha eu tenho acompanhado o senhor tem conversado com empresários, esteve Sim. na região de Rio Preto, né? Conversou com os empresários, esteve em várias reuniões com o prefeito. Qual é o seu papel na campanha e no futuro governo, se houver? Olha, no futuro governo ainda tem que conversar com o presidente. Né? A minha ideia é exatamente fazer aquilo que está previsto na Constituição e ajudar o presidente naquilo que ele solicitar, naquilo que for possível. Tá? Na campanha, o que eu fiz, porque o presidente ele tem uma capacidade de aglutinação que eu não tenho, muito maior do que a minha. Né? Ele, quando vai, ele leva as massas, é só anunciar que enche, não precisa transportar. Mas eu sei que o senhor faz umas conversas. O que eu faço? Eu tenho me dirigido mais a formadores de opinião. Então, eu vou para formadores de opinião e faço palestra. Lógico que eu subo com o presidente em palanques, mas meu direcionamento maior é para formadores de opinião. Perfeito, muito bem. É o candidato a vice-presidente da República, o general Braga Neto. General, foi uma conversa boa, né, uma contribuição importante. Eu queria que o senhor fizesse as considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, né? Porque eu sei que o alcance aqui da TV Vida é muito, muito grande, muito diversificado. Graças a Deus. E muito diversificado. Eu acho que agora, no dia 30, as pessoas vão fazer quase que praticamente um plebiscito do que eles querem, não para eles, mas para os filhos, para os netos, para as gerações futuras. Porque as propostas são diferentes. Uma proposta é estatizante, socialista, a outra proposta é a proposta do livre mercado, de valores, né? Deus, pátria, família, manter isso contra a ideologia de gênero, contra aborto. As propostas são antagônicas. Então, eu acho que as pessoas deveriam pensar na frente como será o Brasil se ele fizer a escolha errada.
Porque uma coisa eu aprendi, eu entrei no Timor-Leste junto com a tropa australiana após o massacre e a destruição de um país do tamanho de um estado pequeno brasileiro. Eu aprendi que destruir é fácil, mas você reconstruir é muito difícil. Então, pensem bem, eu espero que diminua a abstenção, solicito que vocês convençam as pessoas a votarem, né, e que façam a escolha correta. Pois esse diálogo com os candidatos é uma decisão daqui da Rede Vida e a gente espera que tenha contribuído para a sua decisão, para o seu entendimento. Esta é a proposta. A Rede Vida contribuindo exatamente para a consolidação da democracia e o futuro comum de todos. É essa a nossa decisão. Muito obrigado, muito boa noite e continue aqui na Rede Vida.